Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, Efésios. Nós estamos iniciando um novo estudo agora, nós finalizamos uma sequência sobre filhos da luz, e hoje nós vamos tratar de um novo assunto, uma sequência de Paulo ensinando ainda a sua igreja a como a igreja deveria viver corretamente. Mas antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça. O YouTube, quando você deixa o like, o YouTube entende que é um bom conteúdo, ele distribui para outras pessoas. Comente aqui, aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você quer tirar. Estarei me esforçando ao máximo para tirar essa dúvida. E também compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que esta é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou mesmo para quem não conhece, entendendo que esta é uma boa ferramenta para evangelismo. Agora, antes de mais nada, nós vamos para a vinheta e depois para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos então dar sequência ao nosso estudo, como eu já falei, vivendo corretamente. Nós vamos estudar capítulo 5 de Efésios, versículos 15 até o 21 somente. Diz assim na minha versão NVI. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Oremos. Pai Santo, Tu és maravilhoso, soberano, e mais uma vez nós rendemos graças a Ti, por todas as bênçãos derramadas, e porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Graças Te damos, Pai, colocamos esse estudo em Tuas mãos, para que nós possamos ser transformados e mais parecidos contigo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, vamos dar sequência a essa série de estudos de Efésios, onde nós finalizamos um momento onde Paulo exortou, onde Paulo ensinou sobre situações práticas de como nós nos tornarmos filhos da luz de verdade, e agora ele dá uma sequência de ensinamentos para vivermos corretamente. E aí nós podemos observar algumas pequenas divisões, como eu já costumo fazer com vocês. Nos versículos 15 e 16, existe uma exortação e ensino. Ou seja, como que eu vou viver corretamente? Existe um contraste aqui. E vocês vão entender o seguinte: não sejam insensatos, mas sejam sábios. Já está isso escrito aqui na própria Bíblia. Então, nos versículos 15 e 16, não sejam insensatos, mas como sábios. Como? Como que vai acontecer tudo isso? Aproveitando ao máximo as oportunidades que nos são colocadas. Ou seja, Deus nos coloca oportunidades e nós precisamos aproveitar ao máximo. Por que tudo isso? Porque os dias são maus. Então, como eu vou conseguir viver corretamente? Aproveitando a cada oportunidade. Não sendo insensato, mas sendo sábio, porque os dias são maus. Já está no próprio texto essa mensagem. Uma outra forma também que a gente pode observar como viver corretamente, no versículo 17 a 20, existe uma prática. Paulo, ele dá exemplos práticos de como que deve ser a vida da igreja de Éfeso e, por consequência, como que deve ser a nossa vida hoje, como cristãos. Não sejam insensatos. Mais uma vez, ele apresenta essa palavra como um marco a ser seguido. Não seja insensato, para apresentar o contraste. E dessa vez, compreendam a verdade no Senhor.
Não se embriaguem com vinho, mas se enchem do Espírito. Então, outra maneira, então, é essa. É você, então, compreender a vontade de Deus para se encher do Espírito. Não se embriaguem com vinho, enche-se do Espírito. Eu vou até abrir um parêntese aqui, porque muita gente foca muito nessa parte do não vos embriagueis com vinho. Mas o foco não está no não se embriagar. O foco está no enchei-vos do Espírito. Então, ao invés de eu me embriagar, a gente pode contextualizar para qualquer outra coisa. Ao invés de eu desviar meu foco para qualquer coisa que me afaste do caminho do Senhor, eu preciso entender que eu tenho que me encher do Espírito e estar cada vez mais próximo, mais parecido com Ele. Essa é a grande parte, é o grande objetivo desse texto. Não está no não vos embriagueis, mas no enchei-vos do Espírito. Isso sim é a parte principal desta pequena mensagem. Então, vale ressaltar essa questão, que nós precisamos não viver como insensatos, mas como sábios, conhecendo a vontade do Senhor. E aí, no versículo 21, ele apresenta o objetivo final de tudo isso. Qual é o objetivo final de tudo isso? Sujeitem-se uns aos outros. O que é sujeitar um ao outro? O que é sujeitar-se? É respeitar, é se considerar submisso, é ser obediente, é ser dependente. Não é ser humilhado, mas ser submisso, dependente, obediente. Isso sim. E sujeitem-se um ao outro por temor do Senhor. Ou seja, não é por temor aos homens, mas porque eu temo ao Senhor. E aí nós temos as aplicações que ficam da seguinte forma. A primeira, busque sabedoria no Senhor. Sendo sábios no Senhor, nós seremos capazes de viver conforme a sua vontade e de forma que agrade e honre a Ele. A segunda aplicação, conheça a vontade do Senhor. É conhecendo a sua vontade que nós podemos agradá-lo e, por consequência, adquirirmos essa sabedoria para honrá-lo ainda mais. E honrando, sim, virando um ciclo. Ou seja, eu busco sabedoria e essa sabedoria me faz conhecer a vontade do Senhor. E quando eu conheço a vontade do Senhor, eu quero honrá-lo, eu quero agradá-lo, glorificá-lo. E busco ainda mais sabedoria para conhecer mais dele. E eu viro esse ciclo de conhecendo mais, buscando mais sabedoria, conheço mais, busco mais sabedoria e fecho esse ciclo. A gente pode ficar aqui esse estudo todo falando do ciclo, mas só para focar aqui, quanto mais eu busco sabedoria, mais eu conheço a vontade do Senhor. Quanto mais eu conheço a vontade do Senhor, mais eu quero me tornar sábio. E para fechar com a terceira e última aplicação, tema ao Senhor. Sim, tema ao Senhor. Ele é Deus de amor? Sim, sabemos e temos certeza. Mas existem muitos outros atributos que a gente não costuma falar, que muitas vezes são esquecidos, e dentre ele é um Deus de justiça. Por isso, precisamos temê-lo, porque é no temor do Senhor que a gente vai buscar, assim, de fato, agradá-lo. E com base em tudo isso, a grande ideia fica da seguinte forma: o temor do Senhor nos conduz à sabedoria e, assim, conhecer a sua vontade. Eu vou repetir. O temor do Senhor nos conduz à sabedoria e, assim, conhecer a sua vontade. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.